Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante e, para muita gente, um pouco intimidador. Apocalipse, capítulo 6, verso 1 até o 8, verso 1. Exato. E para guiar nossa conversa, a gente está usando um material muito interessante, um estudo introdutório da Escola Bíblica Dominical, lá da Igreja Batista do Silvestre. Isso. E o nosso objetivo aqui, né, não é nem tentar decifrar cada coisinha, cada símbolo, como se fosse um código secreto. Não, não é por aí. A ideia é mais, sabe, buscar as verdades espirituais que João quis passar e pensar, tá, e o que isso significa para nós hoje? Exatamente. O material base que a gente viu foca bastante em 3 pontos. Primeiro, entender o contexto do livro, as diferentes formas de ler Apocalipse. Uhum, Segundo, explicar aqueles 4 seres viventes, que são figuras bem, marcantes, né? sem dúvida. E, claro, nos ajudar a seguir a sequência da abertura dos selos, que é o centro desses capítulos. Perfeito. Ok. Então, vamos lá desvendar isso. Apocalipse tem essa fama, né, de ser um livro denso, cheio de imagem forte, número, visão. Sim, e foi escrito numa época barra pesada, né? Muita perseguição contra os cristãos. Pois é, por isso o estudo que a gente leu até recomenda, sabe? E com calma, com reverência, humildade. Nenhuma tradição, nenhuma igreja conseguiu esgotar tudo que tem ali. É verdade. Tem sempre algo novo a aprender. E tem uma frase nesse material que eu achei fantástica, define muito bem o tom. O Apocalipse não é um livro de medo, mas de esperança. Olha aí, Não é sobre o poder da besta, mas sobre a vitória do Cordeiro. Isso já muda tudo, né? muda completamente a perspectiva. Essa chave da esperança é fundamental para não se perder no meio dos símbolos, né? E para ajudar a navegar essa complexidade toda, o estudo apresenta as 4 principais linhas de interpretação. Acho que vale a pena a gente passar rapidinho por elas. Ótimo. Ajuda a entender de onde vêm as diferentes leituras que a gente ouve por aí. Exato. A primeira é a visão preterista. Basicamente, ela entende que a maior parte das profecias ali se cumpriu lá no século I mesmo. Ah, tipo na época da queda de Jerusalém ou com o Império Romano. Isso. O foco deles é total no contexto histórico original, o que aquilo significava para os primeiros leitores de João. Entendi. E a segunda? É a historicista. Essa vê o Apocalipse como um mapa da história da igreja, sabe? Se desenrolando desde o tempo dos apóstolos até o fim. Então, para eles, os eventos do livro vão acontecendo ao longo dos séculos? Exatamente. A ênfase é nesse progresso histórico, tentando encaixar as visões em diferentes eras da igreja, do mundo. Interessante. E a terceira? Essa é bem conhecida, eu acho. É, a futurista. Muitas vezes ela está ligada ao dispensacionalismo, né? Para essa linha, quase tudo a partir do capítulo 4 ainda vai acontecer. Depois do arrebatamento, grande tribulação, essas coisas? Isso mesmo. A leitura tende a ser mais literal, bem focada na escatologia, nos eventos finais mesmo. Tá. E a última? A última é a idealista, que também chamam de amilenista ou simbólica. Essa aqui interpreta o livro de um jeito bem diferente. Como assim? Vê o Apocalipse mais como um retrato simbólico da luta constante entre o bem e o mal, sabe? O reino de Deus contra as forças do mundo. Uma luta que acontece durante toda a era da igreja. Ah, então não é presa a uma cronologia específica, é mais sobre os princípios espirituais. Exatamente. A ênfase é no simbolismo, na mensagem espiritual atemporal dessa batalha. Nossa, são lentes bem diferentes mesmo para ler o mesmo texto. Mas o material que a gente usou faz um ponto importante, né? Sim, fundamental, que apesar dessas diferenças todas, quando acontece, o que cada símbolo significa exatamente, todas essas escolas, na sua raiz, querem afirmar a mesma coisa. Deus é soberano e Cristo vence no final. Tentam dar sentido àquela mensagem central de esperança que a gente falou no começo. Exatamente, a vitória do Cordeiro. E aí, bom, aí o negócio fica bem interessante mesmo. Porque antes da gente chegar nos cavaleiros do capítulo 6, o capítulo 4 já tinha mostrado aquelas figuras incríveis ao redor do trono. Os 4 seres viventes. Aqueles cheios de olhos com o rosto de leão, boi, homem e águia, imagens poderosíssimas. Super. E no capítulo 6, são eles que chamam os primeiros 4 cavaleiros, né? Dizem, vem. Qual a ligação deles com esses juízos que estão para começar? Então,
O material que a gente leu sugere que eles representam, tipo assim, a totalidade da criação. Tudo que existe adorando e servindo a Deus. Cada rosto simbolizando uma coisa: força, serviço. Isso, leão força, boi serviço, homem inteligência, águia visão, algo mais celestial, e o ponto-chave que o estudo destaca é esse vem. Quando o cordeiro abre o selo e um deles diz vem, mostra o quê? Que não é um caos aleatório. Que vem de Deus. Exatamente. Que esses juízos, esses eventos na Terra, eles partem do trono de Deus. Estão sob a ordem, a permissão soberana dele. É como se a própria criação estivesse envolvida no desenrolar do plano divino. Entendi. Então, o debate sobre se eles são anjos literais, como alguns futuristas veem, ou símbolos da criação, como outros entendem. Acaba sendo secundário para o ponto central do material, né? Que é essa conexão. O que acontece aqui embaixo tem origem lá em cima, no controle do cordeiro. Faz todo sentido. E mostra aquela sequência, né? Primeiro a adoração nos capítulos 4 e 5, depois o juízo no 6. Tudo parte da santidade de Deus e quem executa é o cordeiro, aquele que foi considerado digno. Exatamente. A criação, ali representada por esses seres, participa desse processo. É uma visão bem integrada. Muito bom. Então, depois dessa cena poderosa no céu, o capítulo 6 começa para valer a abertura dos selos. Cada um revelando um pedaço desse plano de Deus se desenrolando. E aí vem eles, os 4 cavaleiros. Isso, os 4 primeiros selos, lá em Apocalipse 6, versos 1 a 8. O primeiro que aparece vem montado num cavalo branco. O cavaleiro tem um arco, dão uma coroa para ele e ele sai vencendo e para vencer. E aí já começa a polêmica, né? Quem é esse cara? Pois é, o material aponta que esse é um dos debates mais clássicos do Apocalipse. A visão futurista geralmente identifica ele como o anticristo. Sério? Por quê? Porque ele viria trazendo uma paz falsa, enganosa, no início da tribulação, antes de mostrar quem realmente é. Uau! Mas tem outra interpretação, né? Tem, sim. Muitos na linha reformada ou idealista veem esse cavaleiro como o próprio Cristo, ou então o avanço vitorioso do evangelho pelo mundo. Nossa, são opostos. Cristo ou anticristo. Exato. E a leitura historicista, por sua vez, pode ligar esse cavalo branco à expansão inicial da igreja lá no Império Romano. Mostra bem a complexidade, né? Totalmente. E os outros 3? O vermelho, o preto e o amarelo ou pálido. Esses parecem mais diretos, talvez. Trazem imagens bem mais sombrias, né? O cavalo vermelho, o segundo, recebe poder para tirar a paz da terra. Traz a guerra. Conflitos, violência. Isso. O terceiro, o cavalo preto, o cavaleiro tem uma balança na mão. É o símbolo da fome, da escassez, da injustiça econômica. O texto até fala dos preços absurdos do trigo e da cevada. Nossa, muito atual isso, infelizmente. Pois é. E o quarto cavalo, o amarelo ou pálido, tem um cavaleiro chamado Morte. E o inferno, o Hades, o acompanha. Eles recebem poder para matar a quarta parte da terra, com guerra, fome, peste e até feras. Que quadro terrível. E as interpretações aqui seguem aquele padrão. Futurista literal, idealista simbólico. Basicamente, sim. O material mostra isso. A visão futurista tende a ver esses cavaleiros como anúncios bem literais de guerras mundiais, fome em escala global, morte em massa, tudo concentrado num período futuro, a tribulação. Entendi. Já as visões idealista e reformada olham mais para o simbolismo. Veem nesses cavaleiros as forças destrutivas que, infelizmente, sempre agiram na história humana por causa do pecado. A guerra, a injustiça que causa fome, a própria morte, são realidades contínuas. E os historicistas buscariam momentos na história onde isso se manifestou mais forte, talvez. Exato, buscariam correspondências em períodos específicos, como perseguições, grandes fomes, pestes na história da igreja e do mundo. Mas olha só, apesar dessas diferenças todas, se é passado, presente ou futuro, literal ou simbólico, tem aquele ponto que o material martela, né? Que você já mencionou. Qual? A soberania. Isso. É o cordeiro quem abre o selo antes de cada cavaleiro sair. Ou seja, mesmo essas coisas horríveis, guerra, fome e morte, elas só agem porque Deus permite, dentro do plano dele.
Precisamente. Essa é uma das mensagens teológicas mais fortes que o estudo tira desses capítulos. Nada, absolutamente nada, escapa do controle daquele que está no trono e do Cordeiro. Essa soberania é reafirmada a cada selo. Mesmo nos momentos mais escuros da história. Exato. E essa tensão entre juízo e soberania continua no quinto selo, nos versos 9 a 11. A cena muda bastante aqui. O que acontece não é mais um cavaleiro, né? Não. João vê, debaixo do altar lá no céu, as almas daqueles que foram mortos, Os mártires. que morreram por causa da fé. Exatamente, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E o que eles estão fazendo lá? Eles estão clamando, em voz alta, pedindo justiça a Deus. A pergunta deles é direta. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Um clamor por justiça. E qual a resposta? Eles recebem vestes brancas, que é um símbolo de pureza, de justificação, de vitória, e ouvem que precisam esperar mais um pouco. Esperar até que se complete o número dos seus irmãos, outros servos de Deus que também seriam mortos como eles foram. Que forte isso. Esperar. E quem são esses mártires nas diferentes visões? Bom, para os futuristas são mártires bem específicos, aqueles que vão morrer durante a grande tribulação. Já para a linha reformada e idealista, eles representam todos os crentes que sofreram e morreram pela fé ao longo de toda a história. Desde o início da igreja. Sim, e os historicistas podem ligar a ondas de perseguição específicas que aconteceram, mas a aplicação que o estudo destaca vale para todos, né? Qual seria? Que Deus ouve o clamor do seu povo, que a injustiça que a gente vê aqui na Terra não vai ter a palavra final. O sofrimento por ser fiel a Cristo não é esquecido por Deus, e a justiça dele vai chegar, no tempo certo. Uau! Que mensagem de consolo e esperança para quem sofre perseguição hoje, ou para quem simplesmente se angustia com tanta injustiça no mundo, né? Sem dúvida. E aí o clima fica ainda mais intenso. Vem o sexto selo, nos versos 12 a 17. Aqui parece que o mundo está acabando mesmo. A descrição é apavorante, né? Muito. Fala de um grande terremoto, o sol fica escuro como saco de crina, a lua vira como sangue. Estrelas caindo do céu, montanhas e ilhas saindo do lugar. É um colapso cósmico total. E todos eles tentam se esconder nas cavernas, nos rochedos. Fugindo de quê? Ou de quem? O texto diz, da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. É o pânico diante da manifestação do juízo divino. E como interpretar uma cena dessas? É literal? Vai acontecer exatamente assim ou é simbólico? Aqui também tem aquela divergência que a gente já viu, né? O estudo mostra isso. A visão futurista tende a ler de forma bem literal. São eventos cósmicos reais que vão acontecer um pouco antes da volta de Cristo. Ok. E as outras? A visão reformada ou idealista geralmente entende essa linguagem apocalíptica como simbólica. Representa o quê? O colapso total da ordem mundial que se opõe a Deus, a manifestação final e terrível do juízo divino, ou talvez grandes crises históricas que são tipo um ensaio para o fim. E os historicistas ligariam a quedas de impérios, talvez. Podem associar, sim, a queda de grandes impérios ou sistemas opressores ao longo da história. E o capítulo 6 termina com todo mundo em pânico, fazendo aquela pergunta desesperada. Por que chegou o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir? Quem vai conseguir ficar de pé diante disso tudo? Uma pergunta que fica ecoando. Fica mesmo. E a resposta, ou pelo menos um grande alívio para essa angústia, vem justamente no capítulo 7. O material que a gente leu chama o capítulo 7 de um interlúdio, uma pausa divina. Uma pausa, no meio de tanto juízo. Exatamente. Antes de abrir o sétimo selo, que a gente imagina que traria algo ainda pior, Deus como que interrompe a sequência para mostrar, opa, peraí, eu cuido do meu povo. Ah, que interessante. E quem João vê nessa pausa? Ele vê dois grupos. Primeiro, ele ouve o número dos selados, 144 mil. Ah, os famosos 144 mil. Sempre tem debate sobre quem são eles, né? O que o estudo diz? Diz que, de novo, as interpretações variam bastante. A visão futurista ligada ao dispensacionalismo geralmente vê esse número como literal. Seriam 144 mil judeus,
12.000 de cada tribo de Israel, selados para um propósito especial na tribulação, talvez para evangelizar. Judeus étnicos mesmo. Sim, nessa leitura. Já a visão reformada ou amilenista tende a ver o número 144.000, que é 12 vezes 12 vezes 1.000, como totalmente simbólico. Simbólico de quê? Da totalidade do povo de Deus. O 12 representa o povo de Deus, as tribos de Israel, os apóstolos. E 1.000 representa uma grande quantidade, a completude. Então 144.000 seria o Israel espiritual completo, a igreja inteira, judeus e gentios fiéis, seguro em Cristo. Entendi a lógica do símbolo. E os historicistas? Podem identificar com grupos específicos de fiéis que Deus preservou durante crises ou perseguições na história. Ok. Então, primeiro 144.000. E depois, Depois... a visão se amplia de uma forma espetacular. João olha e vê não mais um número contado, mas uma grande multidão que ninguém podia contar. Uma multidão incontável. De onde eles vêm? De todas as nações, tribos, povos e línguas. Estão lá, em pé, diante do trono de Deus e do Cordeiro, vestidos com roupas brancas, com palmas nas mãos. Adorando a Deus. Exatamente, adorando em alta voz. E eles são a resposta direta àquela pergunta angustiante do final do capítulo 6. Quem poderá subsistir? Ah... São eles. Eles podem subsistir. Isso. O anjo explica para João. Estes são os que vieram da grande tribulação. Seja a tribulação final para os futuristas ou as tribulações da vida cristã em geral para os idealistas. O importante é, eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. É por causa de Cristo que eles estão ali. E a descrição do futuro deles, nossa, é de arrepiar. O material até cita, né? Apocalipse 7, versos 16 e 17. Sim, é maravilhoso. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que promessa. Isso é o coração da esperança cristã, né? Com toda certeza. É a garantia da vitória, do descanso, do consolo final para todo o povo de Deus. É a imagem do céu, da redenção completa. Depois dessa pausa tão reconfortante, né? Do capítulo 7, a gente finalmente chega ao 7º selo, lá em Apocalipse 8, verso 1. Depois de tanta ação, tanto som, tanto clamor, o que acontece quando o Cordeiro abre esse último selo é bem diferente. É surpreendente, né? O texto diz simplesmente: quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Silêncio? Meia hora de silêncio total no céu, depois de tudo aquilo. O que será que isso significa? Bom, o estudo aponta algumas interpretações principais para esse silêncio. Para a visão reformada ou idealista, ele é carregado de significado simbólico. Tipo o quê? Reverência, solenidade, aquele temor respeitoso diante do que está para acontecer, que são os juízos das trombetas que virão a seguir. É como se toda a criação prendesse a respiração diante da santidade e do poder de Deus. Uma calma antes da tempestade final. Pode ser visto assim. Já para a visão futurista, pode ser uma pausa mais literal mesmo, um momento de transição, talvez para dar tempo para as orações dos santos subirem antes da próxima série de juízos da tribulação começar. E é historicista. Poderia marcar um período de, talvez uma paz relativa ou um momento de reflexão intensa após algum evento histórico muito marcante coberto pelos selos anteriores. Mas, de qualquer modo, é um silêncio que pesa, que enfatiza a gravidade do que vem pela frente. Entendi. Então, recapitulando rapidinho, o material nos levou por essas cenas todas, né? O Cordeiro abrindo selos, digno para isso. Sim. Os cavaleiros trazendo guerra, fome, morte, talvez o Evangelho ou o Anticristo. Há diferentes interpretações aí.
o clamor dos mártires por justiça sendo ouvidos por Deus, A promessa de vindicação, o pânico geral no sexto selo diante da ira do Cordeiro, o colapso cósmico, a pausa reconfortante do capítulo 7, mostrando o povo de Deus seguro, os 144 mil e a multidão incontável, a resposta para a pergunta quem poderá subsistir. e, por fim, esse silêncio impactante do sétimo selo, preparando para o que ainda virá. Exato. E se a gente junta tudo isso com aquelas 4 visões interpretativas, a gente vê como cada uma monta a história de um jeito um pouco diferente, né? O estudo resume bem. A reformada idealista foca mais no simbolismo espiritual, que vale para toda a era da Igreja. Uhum, A futurista foca mais em eventos literais que ainda vão acontecer, lá no fim dos tempos. certo. E a historicista tenta achar paralelos, correspondências, ao longo da história da Igreja e do mundo. A ideia aqui foi apresentar essas visões de forma equilibrada, né? Para dar uma noção das abordagens existentes. Sim, ficou bem claro. E o material também mencionou a posição dos batistas brasileiros, né? A Convenção Batista Brasileira. Achei interessante que eles não têm uma posição única, fechada, sobre escatologia. Historicamente, eles prezam pela liberdade de consciência em pontos que não são centrais para a salvação. Mas o material destaca os pontos comuns que eles enfatizam. Que seriam? Cristo reina soberano agora e sempre. Ele vai voltar sim de forma literal, pessoal, visível e gloriosa. A Igreja tem uma missão para cumprir aqui e agora com fidelidade, e o foco principal do Apocalipse não deve ser o medo ou a especulação, mas sim Jesus Cristo e a esperança que temos nele. Lembrei daquela citação que o material usou, de Apocalipse 17,14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois ao Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis vencerão também os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis. Resume bem, né? Resume perfeitamente, a vitória é do Cordeiro e daqueles que são dele. E isso nos leva direto para as aplicações práticas, para o que a gente tira disso tudo para a nossa vida. Porque no fim das contas é para isso que a gente estuda a Bíblia, né? Exato. E o legal é que algumas verdades fundamentais saltam desses capítulos. Não importa qual linha de interpretação a pessoa siga mais. A primeira, acho que a mais forte, é a soberania de Cristo. Ele está no controle. Ponto. Mesmo quando tudo parece um caos. Sim, mesmo quando a guerra, a fome, a morte parecem dominar, é Ele quem abre os selos. Segundo ponto, o mal, o sofrimento, a injustiça, eles são reais, doem, mas têm prazo de validade no plano de Deus. Eles não vão durar para sempre. A vitória final não é deles, é do Cordeiro. Isso traz um consolo enorme, saber que tem um fim para essas coisas. Terceiro, o povo de Deus, aqueles que são de Cristo, são selados, são protegidos espiritualmente. A visão da grande multidão lá no capítulo 7 é uma garantia poderosa disso. Eles estão seguros e vão compartilhar da vitória final de Cristo. Ninguém pode arrebatar das mãos dele. Exatamente. E por último, mas não menos importante, aquela promessa final de consolo total, que ecoa desde o capítulo 7 e vai até o fim do livro. Aquela frase: E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa é a esperança máxima, né? Que sustenta a fé no meio das dificuldades todas da vida. é a promessa da restauração completa. Nossa, que mergulho intenso nesses capítulos. Passamos pela abertura dos selos pelo Cordeiro, vimos o papel daqueles seres viventes, navegamos pelas diferentes formas de entender tudo isso e chegamos nessa mensagem central, né? De esperança e da soberania de Deus, que parece ser o fio condutor. Exatamente. E para a gente terminar, talvez deixar uma reflexão final, né? Algo que surgiu dessa nossa conversa, inspirado pelo material. Pensando nessa tensão toda que a gente viu entre ler de forma mais simbólica ou mais literal, e naquele foco que o próprio estudo deu, esperança acima do medo. Como será que entender essas diferentes visões preterista, historicista, futurista, idealista pode, na prática mesmo, mudar a forma como quem crê hoje encara as tribulações, os juízos, as dificuldades que percebe na própria vida ou na sociedade? Boa pergunta. Será que cada visão inspira um tipo diferente de resposta? Uma postura diferente diante dos desafios do presente?
Fica aí a provocação, né? Para continuar pensando em como essa revelação tão antiga ainda ilumina e muito a nossa caminhada hoje.